Nessa aula nós vamos ter aqui uma introdução relacionada aos principais componentes do computador. Eu peguei esse material de um site, que posteriormente vou disponibilizar o link para vocês junto com esse material, e eu peguei ele e transformei em um PDF também para facilitar quem possa vir a ter acesso a ele, baixar e poder ler esse conteúdo. Então, antes de ver todos esses componentes que nós vamos ver agora internamente do computador, nós vamos ver cada um deles de forma detalhada. Por enquanto, nós vamos ver agora eles de forma geral. Então, os principais componentes de um computador, são definidos da seguinte forma: tem diversos componentes. Nós temos aqui um gabinete, que é geralmente de um computador desktop, um computador gamer. Quem já viu algum computador assim? Geralmente são os computadores que nós temos na escola. É um computador que possui esse gabinete. Internamente a ele, todos os computadores possuem esses principais componentes. O primeiro deles é a placa-mãe, o outro é o processador, que já vimos com mais detalhes. Depois vem as memórias principais de armazenamento secundário, no caso aqui o HD. Depois vem a memória principal, que seria a nossa memória RAM. E, posteriormente, vem a nossa fonte de energia, responsável por levar a energia ideal para cada um desses componentes, evitando que eles venham a sofrer algum dano com quedas de energia. Então vamos ver agora, de forma geral, sem muitos detalhes ainda, cada um desses componentes. O primeiro deles vai ser a nossa placa-mãe. Então, o que é que se trata a placa-mãe? A placa-mãe e o computador é justamente onde está colocado todos os principais componentes, com exceção dos componentes que vão apenas estar conectados a eles, como, por exemplo, o drive de CD e DVD, o próprio HD, que vai ter um cabo que vai conectar a placa-mãe, mas a placa-mãe faz justamente o papel de concentrar todos os componentes em um único local. Nós vamos ter o processador, que vai estar localizado aqui. Nós vamos ter as nossas memórias, que vão ser encaixadas aqui, as memórias RAMs. Nós vamos ter os componentes de placa de vídeo, placa de rede, encaixada aqui nos slots PCI, PCI Express. Posteriormente, cada um desses tipos nós vamos ver. Temos o chipset. Vamos também ver detalhadamente. Temos as partes dos conectores de cabo, conectar no monitor, conectar as portas USB, entradas de áudio, saídas de áudio. Todos esses componentes estão concentrados na placa-mãe. Justamente por isso, ela tem esse nome, onde está todos os seus componentes filhos estão concentrados na placa-mãe. A placa-mãe, a gente pode também definir de alguns tipos, posteriormente nós vamos ver que é a AT, ATX, vai determinar aí qual tipo de conexão que ela vai possuir, as compatibilidades entre cada uma delas e como os componentes internamente eles se comunicam. Então, de forma geral, isso aqui é um exemplo de placa-mãe. Existem diversos modelos de diversos fabricantes, mas o panorama geral de toda placa-mãe é justamente esse. Todos os componentes aqui estão concentrados na placa-mãe de forma a eles se unirem e transformarem o seu computador em unidade de processamento ideal. Então, é o principal componente de um computador, pois é nela que todos os demais componentes periféricos se conectam e transmitem suas informações. Além disso, é responsável por definir qual tipo de processador. Aí nós vamos ver que vai ter um termo que é o slot de processador. Dependendo do modelo da placa-mãe, vai ter um modelo do próprio processador. Nem sempre qualquer processador vai ser compatível com qualquer placa-mãe. Então, já vai dizer relacionado ao modelo da placa-mãe, já vai dizer relacionado ao modelo do processador e vice-versa. O outro componente que nós vamos ver é o HD, o famoso HD, que é muito mais comum, que a gente conhece, muito mais comum da gente ouvir falar, que é a capacidade de armazenamento. Então, o HD ele tem a funcionalidade de ser o componente onde está armazenado todos os nossos arquivos, de forma permanente. Quando você desliga o computador, liga novamente o seu filme, a sua série, o programa que você fez, um site, tudo lá ainda está guardado. Está guardado dentro do HD. Então, o HD tem algumas características, por exemplo, a capacidade de rotação do disco, internamente ele aqui existe um disco magnético, a capacidade de leitura, capacidade de armazenamento, por exemplo, esse aqui tem 1 TB de armazenamento de HD para um desktop, obviamente, esse aqui é para um HD desktop, tem a marca, capacidade de rotação, 7.000 RPM por minuto. Todas essas características vão dizer respeito à velocidade com que as informações vão ser buscadas. Quando você clica em um jogo lá, você tem seu computador, clica 2 vezes, o computador vai buscar aqui nesse componente que é o HD, vai fazer essa busca aqui
e dependendo de qual é a capacidade desse HD, qual a velocidade dele, quais as características dele, seu jogo vai executar mais rápido ou mais lento. Então, o HD ou Hard Disk, então a sigla HD vem de Hard Disk ou disco rígido. Ele tem um único e exclusivo papel que é armazenar todos os arquivos e informações necessárias para o funcionamento do computador, como o próprio sistema operacional, no caso da maioria das pessoas é o Windows, pode ser o Linux, armazenar os nossos programas, jogos, músicas, vídeos, tudo que pode ser guardado. Então, o HD também é responsável por ditar o resultado da performance. Então, quanto melhor o HD, as melhores suas características, também vai ser melhor o acesso às informações, vai ser mais rápido ou mais lento esse tipo de acesso. Ainda nos componentes de memória de armazenamento principal, secundário, aliás, que seria aqui, no caso, o HD, um primeiro deles, o que é o mais comum, temos os mais modernos, que é justamente o SSD. Então, o SSD, a sigla vem de Solid State Drive, então, drive de estado sólido, o SSD. O SSD hoje em dia é muito utilizado, é um componente bastante utilizado. Percebo que o tamanho dele relacionado ao HD já é um pouco menor, já é mais compacto, já possui características também de armazenamento um pouco menor, enquanto nós tínhamos ali 1000 GB de armazenamento, 1 TB, 1024 GB. Nós temos aqui 480 GB, porém, a capacidade de processamento, a capacidade de transferir informações é muito superior do que os HDs do tipo hard disk, porque nos HDs desse tipo, hard disk, aqui internamente possui discos, e esses discos têm a cabeça de leitura e isso é tudo mecanizado. Internamente nos SSDs não, ele é um chip grande, com capacidade de armazenamento razoavelmente grande, também com velocidade maior. O problema, entre aspas, hoje em dia dele é justamente o preço, que é o preço ainda, como ele é um pouco comum ainda, ele é um preço ainda muito maior. Mas ao longo do tempo, isso vai mudando. Quanto mais for sendo utilizado, mais for comum esses tipos de armazenamento do SSD forem comuns nos componentes do computador, mais barato vai se tornando ao longo do tempo. Então, de um tempo para cá, os usuários ganharam a nova opção de escolher a unidade responsável pelo armazenamento desse conteúdo. Além dos HDs, nós temos os dispositivos SSD. Então, ele é uma evolução dos HDs, utilizando tecnologia muito mais precisa, potente e também muito mais veloz. Eles são mais ágeis e acabam transmitindo as informações em tempo recorde. Algo que não precisa ser cronometrado, né? Pois a mudança é impactante e perceptível. Você consegue reiniciar o seu computador que está em um sistema operacional instalado em SSD, questão de 5 segundos. Assim que você liga, o sistema operacional já está pronto para funcionar. Você não tem que esperar todo aquele processo de ficar esperando lá o computador demorar uns 5, 10 minutos para estar totalmente pronto para ser utilizado. No SSD não, isso é feito de forma muito ágil. Então, para finalizar, eles consomem e esquentam muito menos em relação aos HDs, já que não é um componente mecânico, não tem componentes mecânicos internos a ele, além de ser mais leves e compactos, são bem menores, como a gente deu para perceber. Em compensação, o único defeito, atual ainda, mas tende a mudar ao longo do tempo, é justamente a questão do preço aí dos nossos HDs. Então, fica aí muito tranquilo no caso dos HDs, não, dos SSDs, né? Os HDs são bem mais baratos porque também são bem mais comuns. Outro componente interno do computador é o que a gente chama de memória RAM. Vamos ver posteriormente lá na frente detalhadamente. A memória RAM ela vem de Random Access Memory, ou memória de acesso aleatório. A memória RAM ela é justamente o componente da área de trabalho. No texto aqui ele diz que é a bancada do cozinheiro, onde o cozinheiro tem todos os ingredientes para fazer o trabalho dele de fazer um prato, fazer uma pizza, fazer alguma coisa que ele vai utilizar. E a memória RAM é justamente isso, onde vai estar tudo o que está sendo utilizado. Esse arquivo que está aberto aqui no Adobe, ele está exatamente agora, ele foi resgatado do HD e foi trazido para a memória RAM, onde é a memória de trabalho, onde eu estou utilizando os programas, os softwares que você utiliza, os jogos que você utiliza, partes deles vão para a memória RAM e vão sendo utilizados aí de acordo com as necessidades. Então aqui nós temos um exemplo de uma memória bem moderna, uma DDR4. Aqui nós temos uma DDR4, temos a capacidade dela aqui em MHz, a capacidade e a frequência dela. Então uma memória RAM bem
moderna. Essa aqui é muito mais comum para computadores do tipo game, computadores profissionais utilizados em empresas. Então, essa é a função principal da memória RAM. A nossa memória de trabalho. Memória RAM, ou também conhecida como memória principal. Então, a memória de armazenamento temporário. Por quê? Toda vez que você desliga ou reinicia o computador, o que estava na memória RAM é apagado, não é salvo. O que vai ser salvo é o que está no HD. Então, você editou um documento, deu um Ctrl S, um Ctrl V para salvar lá no seu arquivo, ele vai estar salvo não na memória RAM, vai estar salvo no HD. Mas se você não salvou e desligou o computador, aquilo que você fez, editou, fez alguma alteração, não vai estar mais lá na sua memória RAM, porque ela é acesso aleatório e a memória de trabalho. Enquanto estiver lá funcionando, beleza. Se você não salvou e desligou o computador, ela não vai armazenar nada. Então, o armazenamento dela é temporário, ou também outro termo utilizado é volátil. Então, quanto maior a capacidade de memórias no seu computador, né, maior é a bancada, que eu utilizo o exemplo aqui da bancada do cozinheiro, para colocar itens à espera. Ou seja, se é capacidade de 8, 16, 32 GB, então você vai ter uma capacidade de trabalho muito maior sem perder processamento se o seu computador ficar lento. Então vai ser muito mais útil. Essa é a principal funcionalidade da memória RAM. A CPU, nós já vimos aí, né, a Central Processing Unit, a unidade de processamento central, é justamente o nosso componente aí de processamento, é o cérebro do nosso computador, que vai dar aí a digitar também, além de todos os componentes ajudarem na velocidade, o processador também vai ajudar. Aqui nós temos um exemplo da Intel, que é um dos principais fabricantes, depois vem a AMD, que também é um grande fabricante de chips compactos, aí, processadores, e nós temos aqui um exemplo, ó, nós temos aqui o slot dela, a conexão dela. Antigamente esses slots eram pontudos, né? Tipo um encaixe pontudos, eles eram externo. Agora que é aplanado, então isso aqui é apenas uns pontos aí de conexão com a placa mãe. Então o processador nós já conhecemos bem, ele é justamente aí o nosso cérebro do nosso computador, onde vai ser executadas as principais atividades. O poder de processamento vai ser ditado aí também pelo processador. Todos os componentes ajudam, mas o processador também é uma grande parte. Posteriormente, nós sabemos, se você tem um computador, se você tem até mesmo um celular, você sabe que esses computadores eles esquentam, esses componentes eles esquentam muito. Para isso, nos computadores nós temos o que chamam de cooler. Nada mais é do que uma ventoinha que faz o quê? Retira o calor interno do gabinete, daquele componente, daquele computador, e puxa o vento, ou puxa o ar frio de fora para dentro, fazendo essa troca sempre. Sugar o ar, retirar o ar quente de internamente do gabinete e jogar para dentro o ar frio. Então vai ter essa densidade aí, um ar frio, um ar quente é menos denso do que um ar frio, então essa troca vai ser natural. Então o ar quente é mais expandido, ele vai sair mais fácil, o ar frio vai entrar também, né, fazendo essa troca e ajudando aí os componentes a resfriar. Então, as finalidades comerciais dos ventiladores e exaustores, primeiro serve para jogar o ar localizado fora do gabinete, né, frio para dentro. Você perceber atrás do computador de um gabinete, vamos ver aqui, lá no começo, aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Essa parte aqui de trás, lá você pode perceber que tem uma ventoinha, que é justamente a que vai jogar o ar de fora para dentro, jogar o ar de fora para dentro. Internamente lá vai ter aquele cooler, que vai jogar o ar quente para fora. Então vai haver essa troca aí de temperaturas dos componentes internos para o ambiente externo, ajudando e facilitando. Quanto mais frio for esse ambiente que o computador está, maior será a capacidade de processamento dele. Os componentes dos computadores foram feitos para trabalhar em locais frios, porque se esquenta muito, esses componentes podem ocorrer uma fusão entre eles, eles podem literalmente derreter, dependendo do calor, se for muito excessivo. A maioria dos computadores são programados para, chegou a uma determinada temperatura, e ele desliga automaticamente, justamente para proteger os componentes internos deles de derreterem ou queimarem. Então, chegou a uma determinada temperatura de 65 graus, aquele computador vai desligar para evitar que aquele computador queime ou prejudique os componentes internos. Quanto menor for a temperatura, melhor para o processamento e melhor para a utilização e vida útil do computador. Ainda sobre os coolers, existe aí o que a gente chama de water cooler.
Quem já viu um carro é a mesma coisa que tem um componente aí de um radiador. Ele utiliza o mesmo princípio. Ele vai utilizar aí uma água ou um líquido, qualquer coisa que faça uma troca entre o calor interno, vai passar por esses condutores aqui e vai resfriar. E depois ele vai pelo outro componente, leva o ar frio ou a água fria, o componente frio que tiver, e passa para o componente, fazendo sempre essa troca entre frio e quente, para que os componentes internos sempre estejam a temperatura ideal. Então, eles são também bastante mais caros do que o comum. Se você tiver visto aí, pelo menos em algum canal do YouTube, um computador gamer, ele provavelmente vai ter esse tipo de resfriamento, porque é um resfriamento muito mais eficiente. Depois disso, nós temos o que a gente chama de placa de vídeo. Aí também é uma parte muito interessante para quem gosta de jogar ou quem vai fazer projetos utilizando programas de edição de imagem, edição de vídeo, programas de projetos, por exemplo, AutoCAD, fazer projeto de arquitetura, engenharia. A placa de vídeo é o componente que vai ditar aí quantos FPS vai ter lá a capacidade, como vai ser a qualidade do seu jogo, a qualidade da imagem, a qualidade de um vídeo que vai rodar no seu computador. Existem alguns chips que a gente chama os chips de placa on-board, que são as placas que já vêm internas ao computador, já vêm ali internamente dentro da placa-mãe, ou que a gente chama de placa de vídeo off-board, né? Ela é separada. Nesse caso aqui nós temos uma placa de vídeo separada, que tem um componente que vai conectar a ela aqui, e com isso nós vamos ter uma conexão externa. Você pode trocar, fazer um upgrade e utilizar uma nova placa de vídeo no seu computador. Então ela vai aí determinar o quão fluido vai ser as imagens que vão rolar, quão fluido vai ser o seu jogo, você não vai travar. Então a placa de vídeo também tem uma participação muito importante nesse quesito. E por último, nós temos o que a gente chama de fonte de alimentação, que é justamente o componente que vai proteger todos esses outros componentes que nós vimos anteriormente, para caso de queda de energia. Então, o primeiro componente que geralmente queima, em um caso de uma sobrecarga de energia, vai ser justamente a nossa fonte de alimentação, né? Ela vai proteger os componentes internos, vai também fazer o filtro de eletricidade para quedas e variações de tensão, e evitando que ocorram problemas internos. Então, a placa-mãe, no caso, a fonte de alimentação vai ter esse papel aqui principal. Então, esses são, de forma geral, os componentes principais dos computadores, os mais comuns. Existem diversos outros, dependendo dos computadores, mas por essa aula é isso. Vocês vão ficar com esse texto. Eu vou passar esse PDF e o link também deste site para que vocês possam ver um pouco mais detalhado. Então, até a próxima